Então tá, ótimo. Uhum. Então, bom dia todo mundo, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui hoje, para quem não me conhece, primeiro eu sou a Aline Tisato, fisioterapeuta integral, especializada na medicina chinesa, com mais de 30 anos de prática clínica. Também trabalho com arte marcial interna e paixão pela respiração, né? Algo que eu venho fazendo há muito tempo e tenho a honra de estar aqui com a minha grande amiga e colega, Cláudia Fetter, uma brilhante educadora física, com doutorado em cardiologia, também uma mestra de yoga, né? Ou seja, sabe falar de respiração da sua própria experiência, né, existencial. E estamos aqui para falar de um tema que a gente decidiu até colocar o título juntas, né, que se chama Respiração para a Evolução, né? E aí o subtítulo seria, e agora a gente vai desenvolver um assunto em cima disso, que é Resolva seus problemas com a respiração. Né, Cláudia? Sim, muito bem. Eu também saúdo a todos aí que vão nos ouvir e principalmente a tia Aline, minha grande amiga, e que com tantas coisas compartilhadas que já tivemos, né, sobre esses assuntos Nossa, é do verdade. corpo e da alma, né? Uhum, Então, sempre tivemos a ideia alguém devia gravar nossas conversas. é Então, verdade, agora nós estamos fazendo isso por conta própria, né? exatamente. Então, e com esse assunto que eu acho que requer que as pessoas deem uma olhada na sua vida, o que que elas poderiam fazer pela sua respiração, porque certamente isso é uma porta para elas mudarem muitas coisas, Uhum. tanto físicas quanto não físicas, vamos dizer assim, né? Sim, é que eu estava aqui antes de a gente começar a gravar, antes de tu entrar, eu estava aqui lendo, né, as nossas pautas que a gente elaborou, né, para não perder nenhum tópico que a gente acha importante. E esse de resolva seus problemas com a respiração, né? Que não são só problemas ou complicações de saúde, né? Mas existenciais, né? Porque a respiração vai muito mais além, né? De simplesmente oxigenar o corpo ou fazer com que os sistemas funcionem, né? Mas uma vez feito isso, a pessoa realmente começa a ter uma claridade mental e como uma frase até clichê, né? Mas eu acho bem bonita, bem interessante, que eu aprendi com um mestre que eu vi aqui do País Basco, eu estou falando aqui da Espanha, que é o Dr. Carmelo. Ele diz assim: com discernimento não há sofrimento. E eu Isso mesmo. acho que a respiração nos ajuda a discernir as coisas, né? Nas nossas questões existenciais, que estão diretamente ligadas ao que afeta o sistema, né, fisiológico, né? Uhum. Isso mesmo, Aline. Veja que curioso que no yoga eu não sou uma grande conhecedora do sânscrito, mas a palavra discernimento é uma palavra muito presente e em sânscrito ela é viveka, né? Uhum. Que é essa capacidade de ver as coisas mais abertas, os seus dois lados, e não aderir a uma visão míope de uma faceta de uma coisa que é ampla, né? Sim. E ainda sobre isso que tu deu de introdução, é muito importante que as pessoas saibam e pensem, reflitam que a cada inalação a gente pode estar trazendo para dentro do corpo partículas ancestrais que Uhum. foram lá, que vieram viajando desde o Big Bang e por acaso se encontram aqui, Olha. né, nesse momento dentro do ar que é inalado pelos pulmões. Então, esse tipo de reflexão, o que que é esse ar? E claro que a gente pode abrir um capítulo inteiro só sobre qualidade do ar, mas a gente não vai fazer isso agora, mas que a gente está trazendo aqui para dentro da gente material que já matéria, porque mesmo que o ar seja invisível, vamos dizer assim, mas ele é ainda matéria, né? E a gente Uhum. está trazendo isso
que é matéria para dentro do corpo e que pode estar relacionado com milhares e milhares e milhares de anos e vivências de toda da história cósmica mesmo, para Hum, usar o termo que tu usou sim, anteriormente, né? sim, sim. Então, veja que coisa mais gratificante que é isso, né? Ah, Exatamente. E a gente já. ter isso à disposição, né? É verdade, é verdade. Não, e é isso, né? Essa coisa, quando a gente realmente tem espaço mental para contemplar, né? A vida em si, né? O que é eu estar aqui, né? E aí Sim, né, pegando essa deixa que você está falando aí, que a primeira coisa que a gente faz, né, é o sopro, né? É a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra nesse campo materializado aqui na Terra, né? E não sim. querendo mistificar isso, né? Porque não é místico, né? Não é, Isso é o que não é, é. né? E Quando é se torna continuar, né? uma Uhum. quando o ser é, vamos dizer assim, desmembrado da sua mãe, né? A demarcação de que isso é uma nova vida é o primeiro sopro, Sim, sim. como a partida seria o último suspiro. Então, dá para dizer que a vida Exatamente. fica entre um primeiro sopro e um último suspiro, referências Exatamente. diretas à respiração, né? Exatamente. A questão é que precisamos ter atenção sobre esse assunto e não só lá no primeiro sopro, último suspiro, que isso deixou de ser utilizado. É muito importante que as pessoas saibam que não trabalhar a respiração, não ter consciência da respiração, é deixar de aproveitar essa oportunidade. É deixar de viver o potencial total de estar aqui, né? Exatamente. Isso, E como a gente exatamente. também já tinha já estruturado, né, assuntos para falar aqui, né, pautas, o que a gente está fazendo aqui é transmitindo, né, esse conhecimento já que está sendo usado e já foi explorado pelos nossos ancestrais. Nós não estamos trazendo nada novo, né? Não, não, Estamos não. simplesmente falando de algo que escolas de pensamento, né, que também Sim, questionavam questões aqui do fato de estar aqui, ou até tinham alguns conflitos, né, porque quando estamos confusos e passamos por dificuldades, a respiração é diretamente afetada, né? com certeza. Aline, um segundinho para botar um negócio na tomada aqui. Tá ótimo, vai lá. Uhum. Eu tinha esquecido antes. Tá ótimo, tá ótimo. Mas é isso, né? É isso que a gente estava dizendo, né? É Esses muito importante. ensinamentos, né? Que os nossos ancestrais nos deixaram, né? E a gente, no século XX, né? Nós, no século XX, XXI, né? Que a gente também, né? Tá tendo essa oportunidade de estar aqui, né? Nesta encarnação, né? E o conhecimento foi mais difundido, né? Porque talvez naqueles momentos em que os grandes praticantes, grandes mestres foram desbravando isso, se descobriram ou receberam esse ensinamento, a gente não tem condições de saber, mas que muitas pessoas utilizaram, talvez não tivesse a possibilidade de ser tão difundido, né? De estar Exatamente. disponível conhecimento para que cada um, seja lá no estágio que estiver Uhum. de capacidade respiratória, de capacidade cognitiva, todo mundo tem por onde começar hoje em dia. O Sim, conhecimento está difundido. E exatamente. isso faz com que não dê para perder essa oportunidade, porque se a gente for olhar assim para o nosso mundo, que parece tão cruel, desigual, com pouca esperança, se cada um fizer a sua parte de Uhum. olhar para isso, vai capacitar, vai dar condições de que cada um se auto-melhore, e com Uhum. isso, conjuntamente, a gente pode Sim. dizer que a gente tem condições de evoluir. E nesse sentido, só para lembrar as pessoas, porque isso elas sabem pela observação e por algum livrinho que leram, mas
o ser humano, junto com os mamíferos aquáticos, eles, os marinhos, né, em geral, são os seres que têm a aptidão de controlar a respiração, Uhum. tá? Sim, Voluntariamente fazer isso, sim, sim. né? Os outros mamíferos não têm condições cognitivas Uhum. e evolutivas de fazer isso. Uhum. Então, nós temos, e isso Que é uma pena. tecnologia, né? Que tecnologia, né? Na Isso realidade, né? é, né? Os Exata. animais marinhos fazem por necessidade, né? Eles vêm à Sim, tona, claro. respiram e mergulham, e nós temos a capacidade de fazer voluntariamente. E Sim. também é importante que se diga, e por sorte, todos nós, Uhum. seres que respiram, também tem a respiração involuntária, mas é muito importante que se saiba que a respiração involuntária ela é influenciada pelo voluntário também, Ah, pela claro. É uma questão de treino, né? Com certeza, uma isso. questão de treino. Mas então a gente vai falar agora, na realidade, o que acarreta uma respiração de má qualidade. A gente, na realidade, as pessoas provavelmente, não sei se tem a consciência, mas muitas pessoas vivem isso na pele, né? Né? Uhum, uhum, No que seria, né, uma coisa que tu comentou das nossas conversas, né, que a pessoa apenas sobrevive, né, ela na realidade não chega a viver, né, e o porquê disso, né, e eu até meio que comentei da minha maneira um pouco mais popular de dizer, né, a pessoa fica um esgoto ambulante, né, que é uma maneira que eu falo um pouco até chocante para as pessoas entenderem, porque os processos celulares, os resíduos metabólicos, né, não são eliminados de uma maneira eficaz, né? Então a respiração não é simplesmente botar, colocar ar para dentro e para fora, né? não. Então, Ela faz parte de um processo bem mais amplo, né? uhum, E claro que existem questões anatômicas, né, que podem representar prejuízo para a função respiratória, como um desvio de septo, uhum, né, que dificulta muito para a pessoa manter a respiração nasal, que é a primeira coisa que nós preconizamos é que a uhum, pessoa uhum, tenha a habilidade de ter a respiração nasal, uhum, na maior parte do tempo, sim, na sim. medida do possível, Na né? Claro, medicina uma pessoa chinesa que também. apresenta Uhum, sim. um problema como esse não vai conseguir. Outras questões de rigidez, questões bem estruturais mesmo, podem impedir, né, uma boa respiração. Mas é quase assim, na maioria das vezes, ou vamos dizer assim, acima de 90%, não vou chutar um número, isso não é impeditivo. Não existe Uhum, essa restrição física para que se respire de uma forma melhor. Melhor que o quê? Melhor do que eu respirava antes. Ah, não, eu quero respirar que nem a Aline. Bom, então tu começa com 12 ou 14 anos de idade a treinar, e quando tu chegar na idade dela, tu vai ter essa bagagem. Então é muito importante que as pessoas criem a sua autorreferência em relação a isso, porque hoje em dia, com a influência que a gente tem de material aí, de vídeos e tal, é muito fácil as pessoas escorregarem para essa comparação com o outro. O outro é o outro, ele governa a sua respiração. uhum. Você vai trabalhar a sua respiração para amanhã estar melhor que hoje. Só isso, né? Claro, claro, claro. É simples assim. Sim, 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 é uma questão nada como a prática para refinar qualquer arte, né? Na realidade, Claro, é a isso. arte de refinar a sua respiração, né? É isso, né? Uhum. E voltando a falar, então, no caso, né, nos efeitos, né, negativos, né, da pessoa, pode afetar a pressão arterial, né? Sim. E sobrecarrega muito também os outros sistemas, inclusive o coração, né? Sim, com certeza. Bom, então, assim, o sistema cardiorrespiratório, obviamente, Hum, ele fica afetado,
se mexer ou no cardio ou no respiratório, né? Então, Uhum. como nós não temos uma propriedade de agir diretamente, olha, coração bate mais devagar um pouquinho, mas a gente tem a propriedade de respirar mais devagar. Agora eu vou começar a treinar para respirar de forma mais lenta e profunda. Sim. Isso vai fazer com que com que o coração também seja modulado por essa Uhum. respiração e Sim, sim. comece a otimizar o seu funcionamento em função de uma respiração melhor. E é muito importante que a gente visualize assim, num contexto 3D, né, Aline? Está tudo Uhum. acontecendo ali. Então, uma respiração curta aqui, ela também não dá muito espaço para o coração. Enquanto que uma respiração mais ampla, ela dá mais espaço para que não só o coração, mas todo o arsenal vascular que se relaciona com o coração e permite que ele seja um músculo e uma bomba que Uhum. nos confere a vida, ele tem um melhor funcionamento. É física, né? Sim, sim. E por outro lado, então, como isso afeta a questão vascular, obviamente afeta também a pressão arterial, né? Uhum. Porque a pressão arterial nada mais é que um resultado do volume de sangue que sai em cada batimento cardíaco Uhum. com a resistência dessa árvore arterial. Uhum. Então, se Sim, essa sim. árvore arterial está apertadinha, os vasos todos comprimidos, Uhum. isso aumenta a pressão. Se eles Uhum. têm uma capacidade de dilatação maior, isso Uhum. reduz a pressão. E a respiração vai fazer exatamente esse papel de conseguir fazer com que os batimentos cardíacos, com os vasos sanguíneos se comportem de uma forma melhor Uhum. para permitir a função última, que é levar o oxigênio lá naqueles tecidos lá longe, Sim, lá nas né? periferias do Todo corpo. o corpo. Isso, Sim, sim. exatamente. Eu geralmente para meus pacientes quando eu vou explicar sobre a pressão arterial, eu dou o exemplo da mangueira para molhar o jardim, né? Isso. Aquela que está com a pressão muito alta, né? Que a água Uhum, sai com muita força e pra longe, né? Seria aquela uhum. mangueira apertada, né? No caso, uma Isso. artéria, né? Uma artéria muito apertada. E o Uhum, contrário seria, né? Quando a água está muito mole, né? Seria uma pressão uhum, arterial baixa, né? Para a pessoa uhum. entender bem. Mas claro que o tônus muscular tem muito a ver com isso também, né? Os estados de estresse, né? Em que a pessoa. Claro. Então, quando se vai fazer uma expansibilidade, né, dessa respiração, a gente tem que break down, né? A gente tem que romper esses padrões, né? Estruturais, né? Ou emocionais, né? De crônicos, né? É E bem importante também que se veja que esse padrão estrutural ele pode não ser algo congênito, a pessoa Uhum. não pode não ter nascido assim, ela Sim, pode ter sido exposta a fatores sim, que sim, muitas e muitas vezes são de ordem emocional sim, e a sim, fazem desenvolver um aparato respiratório mais rígido, né? sim, Então claro. vamos falar de caixa torácica aí, Sim. né? Esse Tem ambiente. existem traumas, né, que a pessoa, né, passa na infância, na adolescência, que muda até a estrutura de um esôfago, né, de uma Claro, traqueia. E claro, tudo isso vai afetar no funcionamento depois, né, dessa qualidade respiratória ou da função de qualquer claro. órgão, né, que esteja em jogo, né? É, Uhum. e quando a gente fala trauma, pode ser que a pessoa tenha caído de cabeça para baixo, mas é mais provável que todas as pessoas tenham sido expostas a medos, a Uhum. culpas, Sim, a sim, raiva, sim, a sim. emoções em Sim, geral, e que repetitiva, né? Em situações isso que repetitivas, fazem, em que o sim, corpo. É, não é um medo, é um medo e outro sim, depois. Então, assim, isso. eu brinco muito quando com as pessoas, eu gosto de dar susto, porque Aham, qual é a reação das pessoas quando faz assim? sim, sim.
Claro, né? claro, Então, claro. assim, a primeira vez que eu tomo um susto, a segunda e a terceira Sim, já não, entende? sim, sim, sim. Então, se isso Uhum. não é debelado, a emoção junto com o corpo físico, vai criando cicatrizes, Sim, sim, né? sim, sim. Que são nos tecidos musculares, que são nas Nas fáscias, fáscias. na Uhum. própria pele. Sim, E sim, isso sim. desvia articulações Sim, sim, do seu ângulo normal, sim, né? E pode, sim. eventualmente, até durante o crescimento, modificar o formato, porque o Claro, formato sim, sim. nasce de um jeito, mas dependendo do estímulo dado, ele pode ir se crescendo de uma forma adversa e Sim, mudando sim, formatos articulares e criando sim. daí a rigidez dentro do contexto articular, né? Sim. Não, e esse desvio pode ser bem mais do que o corpo físico, né? Ah, Pode ser um desvio na vida, sim, um isso, desvio com existencial, né? certeza. Aham. Exatamente. Que aí é o Um que a gente está falando, né? afastamento, Respiração para a evolução é para a pessoa sair de um estado simplesmente de sobreviver, né? Mas de realmente isso. poder viver, né? Hum. Isso, para poder ocupar o seu corpo, veículo desta vida, Uhum. da melhor forma, né? Exatamente. Então, Uhum. claro que algumas pessoas têm a sorte de ter tido experiências, na maioria positivas, e ter tido incentivo, e ter uma Sim, ótima respiração, o que sim, modula também o contexto neural, né? sim. Mas essas marcas Uhum. do ambiente emocional, Uhum. elas podem afastar a pessoa do, vamos dizer assim, do Deus em si, né? Da Sim. deusa em si, Sim, não, né? Porque eu é já uma não questão. encontro esse ambiente, eu já não encontro esse ambiente vamos dizer, pleno contentamento Sim. ou bem-aventurança dentro de mim, Sim, porque é uma questão de sobre empoderamento, né? É um é, empoderamento, né? Mas é um empoderamento que não é esse empoderamento que se fala de subir num salto de uns 10 centímetros, a pessoa vai se empoderar. Não, não é isso. E talvez até isso, porque não, né? Não, também não estou claro, aqui julgando, mas é o empoderamento de estar encarnado, né? Porque aí a isso, palavra, às vezes as pessoas, quando falam encarnação, estão pensando que, ai, tá falando de uma vida passada. Não, não, encarnada era estar bem no seu entorno, no seu ambiente muscular, né? Estar com a alma bem habitada no seu corpo, né? Isso para mim é esse empoderamento que eu tô falando, né? Opa, de evoluir, né? Se isso Cláudia, vai te cortou tornar um pouquinho, minha querida, milionário, amiga querida, cortou um pouquinho, volta a falar. ícone de. Volta a falar o que você está falando, que cortou aqui uns 10, 15 segundos. Sim, eu senti que tu ficou mais lento aqui também. Sim, sim. Então, aonde que eu volto? Quando eu falei do empoderar-se, no sentido de estar Ah, sim, bem no corpo, isso. né? O empoderar para usufruir dos recursos do próprio corpo, Uhum, não, uhum. e não do corpo em si, da mente, do espírito, Sim, né? sim, Que eles te possam te empurrar para evoluir, uhum. o que não tem nada a ver com zeros a mais na conta bancária, Sim. nem Não, não. curtidas no Instagram, é outra coisa, É, bem é outra. outro tipo de estar, é outro tipo de estar e É, de ser, exatamente, exatamente. de poder, né? É um Exatamente. poder, É um poder, é uma maneira de estar empoderado, sem dúvida, sem isso, dúvida. E é uma né? Que coisa que a gente que pratica, né, Cláudia, tanto tempo nessa arte, né? A gente Uhum, fala, e é uma arte, como a gente já falou, é uma arte infinita, né? A gente é mestra no assunto, a gente sabe muito do assunto, a gente já faz isso há mais de 30 anos, né? Não só ensinando, mas praticando, né? Então a gente sim, fala com esse tesão, né? isso, Esse entusiasmo, né? Porque gratidão. realmente, quando a gente sente, quando a gente dedica o tempo para essa arte nos dá de volta um retorno infinito, Exatamente.
de exatamente. bendições, né? Que só sabe realmente quem pratica, né? E eu observo muito assim a questão da clareza mental, né? De poder não se abalar com o. Porque não existe nenhum poder que vá controlar o mundo da pele para fora, né? Então você Uhum, vai ser submetido a todo tipo de experiência uhum, e vai processá-las. Mas a capacidade de não reagir ao mundo, às demandas da vida de uma forma exacerbada. Claro que a gente, bom, se chega um ladrão, você vai ter que tomar uma atitude, né? Que é uhum. o normal, mas você não precisa carregar aquilo ali como um trauma, entende? Não precisa fazer um download da situação para Sim, sim, sempre, sim, sim. Isso né? Ficar lá ocupando o nas artes espaço do marciais internas, hardware. nas artes marciais internas a gente chama isso, né? Porque como se pratica isso, né? Esse estado Uhum. mindfulness, de mindful Ah, living, né? De estar em atenção plena, que tem a ver com a respiração diretamente, né? claro. Se chama estar no centro, né? Quando a gente tem mais centro, Isso, a gente tem essa capacidade, esse espaço, essa claridade mental de poder ver as situações, as relações, as circunstâncias desde um lugar de espaço para poder isso, tomar os movimentos ou não movimentos, né? A ação isso, ou a não ação de maneira isso. mais apropriada, né? Exatamente. Então é importante a gente pensar assim, né? Que até em inglês é overact, né? Não, o Sim, reagir, né? Então é uma coisa que já está apontando que sim, é demais, que é um excesso. Então conseguir não reagir de sim, imediato e ao sim. mesmo tempo não é uma situação de passividade, de aceitação de tudo, Não, porque não. também não é. É isso que eu estava falando, é passar pela situação sem ela criar cicatrizes que ficam, ou Uhum, ocupando lugar ali, né? É uhum. conseguir realmente overcome, então, né? Isso, sim, 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 solucionar, é superar, 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 exatamente, né? E também é uma coisa que esse cultivo, né, que na medicina chinesa a gente chama o cultivo da vida, né? Esse Uhum, cultivo dessa dedicação de fazer com que esses recursos naturais estejam mais equilibrados, né, na realidade, né, em que a gente fica mais empoderado ele também tem um efeito na caminhada, ou seja, existe, não é. Eu falei agora mesmo esse espaço para não reagir e tal. Às vezes a gente simplesmente se posiciona nas situações de uma maneira uhum, desde a calma, desde o uhum, saber, né? Que também não deixa de ser. Não quer dizer que você não vai se posicionar numa situação, vai se posicionar uhum, desde essa firmeza, dessa solidez, né? Que uhum. a prática também dá, né? Isso aí, isso mesmo, Aline, né? E aí, então, como é que a gente consegue tudo isso com a respiração, né? O nosso querido diafragma, o segundo coração, e a gente já falou que isso vai um pouco mais além, né? Mas, Aham. né? Essa bomba pulsante, né? O nosso diafragma, Cláudia. Bom, então, assim, a primeira coisa, assim, como que se consegue. Existem algumas prerrogativas, alguns pré-requisitos para a pessoa conseguir, né? Uhum, Então, a primeira coisa é a capacidade de autoobservação. uhum, Quem não se observa não vai descobrir como é que está a sua respiração. E se você não sabe como é que está, não existe um norte para isso. Você precisa uhum, ter uma noção mais clara como ela está. E como ela está é o quê? Eu estou respirando pelo nariz ou pela boca? Ou ambos, né? Eu estou respirando com uma inspiração curta, uma expiração longa. Como é que é essa relação entre as fases respiratórias? Que tipo de uhum, movimento existe nas fases respiratórias? E daí, com isso, a gente vem na direção do diafragma, que é realmente o grande músculo inspiratório, uhum, que tem muita atividade, constante atividade, então é um músculo que tem um metabolismo próprio também, porque ele não pode cansar,
né? Cláudia, mas nem todo mundo respira com diafragma. Mas eu vou de novo para aquela medida dos 90% das pessoas tem, em menor ou maior grau, a ação do diafragma. A questão é que ele pode ser um músculo como aqueles outros músculos que muita gente não trabalha. Um Atrofiado. músculo Atrofiado. atrofiadinho. Isso. Uhum. E só que a má notícia é que ao longo da vida a tendência é que ele se atrofie, como os outros músculos. Uhum. Então, quem não trabalhar este músculo em particular também não vai ter um resultado das funções que são dependentes do diafragma, que é a função respiratória e o contexto cardiovascular, e mais E, toda uma questão sim. neural e autonômica, né? Uhum. Então, e é preciso que se entenda, ele é um Uhum. músculo ímpar, só tem Uhum. ele. Ele é um músculo assimétrico, de um lado ele é de um jeito, do outro lado ele é de outro jeito. Ele é Uhum. um músculo apertado pelas vísceras que estão abaixo e as E vísceras que aqueles que estão estão. acima. Ele Uhum. tem orifícios, ele se Uhum. prende em vários lugares, como o osso externo, as costelas, as É, vértebras. bem Ele claro. tem Claro. um centro tendido. Então, todas essas qualidades ímpares, né, diferenciadas do diafragma, façam que o funcionamento dele também seja algo a ser explorado, Uhum. né? Sim. Então, antes da gente fortalecer o diafragma, tal, não, a gente precisa conseguir relaxar ele, porque um Sim. músculo mais relaxado vai ser contraído de uma forma mais eficiente. Claro. Então, é muito importante que a função expiratória, se você quer começar por algum lugar, comece a soltar a sua expiração de uma forma mais longa, mais prolongada. Isso, em algumas posições, como a deitada, vão favorecer o relaxamento do diafragma. E com isso, por uma lei fisiológica, os músculos que têm mais capacidade de extensão das fibras musculares têm uma maior capacidade de contração, e isso você pega um elástico e vê se Claro, ele estica claro, bem, ele claro, contrai. óbvio. Claro, um músculo que está contraturado, ele não Uhum. tem nem potencial de relaxamento nem de contração, né? Ele Isso, perde ele está o lá no. comprimento da fibra, né? E Isso então é aí. fundamental primeiro ganhar o espaço do músculo, né? Ganhar a Exatamente. sua a sua longitude total ou mais próximo da Isso. original, né? Para logo Uhum. poder então fazer um trabalho mais Isso. Agora talvez um vamos pouco mais começar a avançado. trabalhar com inspirações mais controladas, mais longas, mais profundas, mas em cima de um diafragma que já Uhum. soltou, no Sim. mínimo, né? Existem pontos de acupuntura que eu trabalho muito nessa área, né, com os Uhum. pacientes, tanto presencial como online, né, que eu ensino com posições específicas, que é só colocar o dedo em algumas partes do tórax, que Uhum. naturalmente acontece uma expansão, né, da caixa torácica, Aham. porque ocorre uma liberação miofascial, né, que está ali Exatamente. retida, porque é impressionante, né, que um simples ponto, às vezes dolorido, ponto, eu tenho que dizer que às Uhum. vezes a pessoa até sente dor, porque, claro, Uhum. é como aquele ponto está congestionado há tantos anos, né? Vamos dizer, eu ponho o dedo ou Uhum. uma agulha ou a bolinha de tênis, que eu trabalho muito, e aquilo começa, é como a gente fala em inglês, um unfolding, né? Um desdobrar, um Aham. abrir. É um abrir, Uhum. né? Desse potencial, dessa bomba, né? Que é a respiração, né? Que é essa onda, né? Que é a respiração. Sim. E que também, Uhum. aproveitando, eh, já falando da medicina chinesa, que eu acho que é uma coisa que eu troco muito contigo, né? Que é isso, né? O diafragma, ou essa bomba, né? Que não é. O diafragma é um dos. É o músculo principal disso, vamos dizer. Não é o Uhum. único, né? Ele não trabalha sozinho.
Não. Mas Não, é graças a Deus, né, fundamental. Aline? Porque se ele falhar por algum motivo, a gente tem como Isso, exatamente, respirar com exatamente. músculos acessórios, né? Exatamente. Essa síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, que é uma síndrome que ela atinge muito o diafragma, né? Então, por sorte, as pessoas conseguem respirar, né? Ele Sim, sim, fica sim, ele não, fica cometido essa por um síndrome. vírus e ele fica doente. Essa é Sim, a sim. história, né? É, não, não, Ah, e isso, isso, né, que acomete muito todo o sistema imunológico da pessoa fica afetado, né, quando o diafragma isso. está comprometido, Uhum. e a efetividade do movimento dele, né, na medicina chinesa, e agora existem trabalhos científicos estudando a correlação com o triplo aquecedor, que eu já te falei, né? Que Sim. é Uhum. considerado um órgão na medicina Uhum. chinesa, né? Que na Uhum. realidade são esses espaços entre a pleura, o mediastino, Sim, os claro. espaços intrafaciais, né? Também entre os Isso. órgãos, que o diafragma tem essa potência de mobilizar os fluidos, né? Isso. Os Uhum. líquidos. Então, é fundamental também o trabalho respiratório tem um impacto enorme na drenagem linfática, né? Com certeza. Então, daí entrando então nessa questão um pouquinho mais detalhada aí do funcionamento dele, uma coisa muito importante é o seguinte: para fins de estudo, pode-se pegar uma postura deitada e estudar o diafragma na postura deitada. Uhum, Para fins de tratamento, não, porque as pessoas não ficam só na postura deitada. uhum, Então, é preciso que se saiba que o diafragma ele está ligado com outros músculos. Ele não é uma unidade motora sozinho. Eu nem esse termo até é errado. Unidade motora é considerada, né, um conjunto de fibras inervado por um alto neurônio, mas eu quero dizer assim, ele não é um músculo que funciona sozinho. Não, ele tem ligações, ele faz relações com diversos músculos e, inclusive, essa face tóraco-lombar toda, que é essa região eu ia falar posterior, disso agora. ele é um dos músculos Sim. junto com o transverso do abdômen, glúteo, grande dorsal, Ilipsoas, outros aí. ilipsoas. Sim, pessoas muito, Sim. né? Então eles agem sinergicamente, ou seja, um contrai, outro descontrai, ou os dois contraem juntos. Então, Sim. conforme a posição do corpo, conforme o esforço de cada posição do corpo, Uhum, ele vai ser requisitado de uma forma diferente, né? uhum, O como ele vai ser acionado é completamente diferente. Então, para que se saiba assim, simplesmente iniciar um movimento de braços, ou seja, estou com os braços pendentes, vou começar um movimento para frente, para cima, aciona o diafragma, uhum, sim. tá? Então, Uhum, já existe atividade elétrica, né, do diafragma, tanto pernas quanto braço, mais ainda do tronco. uhum, Então, com isso, a gente pode ver o seguinte, que a qualidade de movimento vai depender do quanto a pessoa tem consciência dessas ações sinérgicas, uhum, né? Então, galera de academia, muito bacana. A pessoa vai lá, faz seu reforço muscular, faz seus exercícios, consegue até ampliar, vamos dizer, o seu vocabulário motor com novos movimentos. Se não tiver a consciência de como está a ação do diafragma junto, está perdendo. Por uhum, mais bonitinho que esteja, está perdendo ali uma uhum, chance de fazer um movimento ainda maior e melhor, tá? E quanto ao que tu estava falando sobre a questão de drenagem que tu mencionou, mas a questão circulatória em si, é óbvio que a coordenação de uma inspiração mais ampla num nível torácico
né? Porque também tem essa confusão, né, Aline? Daí vão umas pessoas que, assim, com dogma, desculpa, porque a gente é profissional da saúde, então tu é uma especialista em medicina chinesa, eu estudei pra caramba yoga, mas eu nunca me desliguei das questões técnicas, nem tu. Uhum. Então, existem algumas pessoas que fazem um cursinho ali de um final de semana de yoga, tai chi, não sei quem, vai lá falar na televisão porque conhece artista tal e foi convidado, e vai lá e fala que a respiração diafragmática é assim, assado. Não, calma. Uhum. Ela vai, primeiro, em cada posição ela é diferente. E Uhum. segundo, a gente não tem como manter uma boa postura empurrando a barriga para fora o tempo inteiro, que é o que preconizam essas linhas, tá? Por quê? Porque se ele faz essa ação sinérgica com o transverso do abdômen que eu citei, que é um músculo cinta, né? Ele é um músculo Uhum. que ele não produz movimento da coluna vertebral, o transverso do abdômen. Ele apenas aumenta a pressão intraabdominal. Uhum. Sinergicamente com o diafragma, uma inspiração nesse contexto, Uhum. ele se contrai, o Uhum. diafragma contrai e eleva costelas e amplia a expansão do tórax. Então, Uhum. uma inspiração nessa condição, vamos pensar assim, num fole, ele Uhum. vai fazer isso aqui e vai puxar o que é líquido para cima. E esse líquido vai Sim, percorrer lá e vai subir pela veia cava inferior e chegar ao coração, né? Então, sim. essa ação Entendeu? de Claro. De retorno retorno. venoso, Sim, bombeamento, porque para baixo todo santo ajuda, mas sim, para cima sim. precisa ter esse auxílio, e esse auxílio ele é muito respiratório. Uhum. Esse bom Sim, funcionamento é muito respiratório e precisa ser para que continue assim funcionando. sim. Então, é bastante importante que as pessoas tenham essa consciência que é uma expansibilidade. Eu tenho até um artigo publicado que a gente, na intenção de, vamos dizer assim, popularizar essa ideia, né? E como medir, então, a gente tinha uma referência de um pessoal lá da Universidade do Ceará que tinha estudado exercício de respiração durante um mês, por 3 vezes por semana, com indivíduos hipertensos, e que eles usaram a fita métrica em algumas posições, embaixo da axila, aqui no processo tifoide e no abdômen, para ver o que expandia. E a melhora da pressão arterial e dos outros marcadores que tinha se deu mais pela expansão torácica. E daí a gente fez um outro artigo, porque eles mediram em centímetros. Mas, bem, o meu tórax mede tanto, da Aline mede tanto. Então, para a gente conseguir ajustar para essas diferenças, a gente fez uma outra fórmula dividindo o quanto que expandiu pelo tamanho real, porque se uma pessoa Claro. tem 150 de Divertido, tórax e claro. evoluiu, um é Uhum. diferente de mim e de ti, né, Aline? Claro. Então a gente fez e está publicado isso aí, mas bem simples assim, para as pessoas em casa. Daí, de novo, eu, em relação a mim mesmo, é só medir com uma fita métrica o quanto que eu vou. Então, para numa posição, o ideal até que outra pessoa meça, tá? Uhum. Agora eu vou inspirar, vou segurar e vou medir, entendeu? Uhum. E que daqui a um mês, fazendo exercícios respiratórios, essa expansão em relação ao normal seja maior, né? Sim, sim. Então, é Uhum. uma Não, forma mas das pessoas. eu acho muito importante ressaltar aqui que esse ganho de expansibilidade, ele tem que ser feito muito gradualmente. Não é uma questão Isso, de ver o muito. quantos centímetros eu vou ganhar. Não, Não, não é uma tem que ser competição. feito, é uma conquista, é um cultivo, é que nem cuidar de um jardim, que assim se falava nos clássicos de medicina chinesa, as práticas de autocultivo, que Qigong, respiração, Tai Chi, tudo isso está dentro, é algo que se cultiva como uma pessoa Isso. cuida de um jardim. Você não se planta uma semente num dia, no outro dia vai ter flores, não é assim, é Não, gradual, não é né? assim.
Não, e inclusive a gente, como depende essa medida apenas de uma fita métrica, que é algo que todo mundo consegue. Sim, A nossa ideia, quando a gente publicou isso, foi para que isso pudesse ser utilizado nas escolas, junto com. Eles fazem alguns testes, sim. né, com as crianças, que pudessem detectar já precocemente algumas, vamos dizer assim, pouca mobilidade e tal, Sim, né? sim, entendi. Para poder encaminhar, porque também para poder Claro, trabalhar com isso é uma coisa fácil, claro, né? claro, claro, Agora, claro. quando a pessoa já é um adulto, vai descobrir que eu sou rígido. É bem mais difícil do que quando uma criança Sim, 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 sim. vamos dizer assim, detectada numa condição assim, né? Sim, sim. É interessante, né? Porque ah, muitas pessoas elas têm uma dificuldade de entrar, né? De entrar nesse processo, né? De descobrimento, né? Respiratório, vamos dizer. E por que as pessoas têm esse medo de entrar? É um assunto que a gente já conversou também, né? Existe na verdade, assim, as pessoas acham, Cláudia, ali estão falando, e eu adorei o que elas falaram e eu vou começar. E Uhum. eu vou começar e eu não vou me deparar com a Disneylândia, e sim com os meus limites. Sim, E sim. esses limites, eles são necessários, uma iluminação sobre eles. Onde é que está esse limite? O que que é que eu estou sentindo? Como é que eu Sim, posso agora, com a ajuda de um profissional, melhorar isso? sim. Porque essa fantasia de que eu vou começar e amanhã eu já vou estar, Uhum. isso leva as pessoas exatamente para o outro lado. Não, eu não quero mais varrer para baixo do tapete. E a outra coisa que Uhum. também eu acho, eu atribuo muito a essa, vamos dizer, resistência em fechar os olhos e começar a se trabalhar, é porque é com a respiração, esse ambiente emocional, é onde o ambiente emocional se ancorou e criou as suas, vamos Uhum. dizer, seus condicionamentos, os suas Uhum. feridinhas e coisas. Então, Sim, agora eu vou lá e vou mexer na respiração, eu vou estar mexendo naquelas feridinhas. exato. Então, eu acho que isso afasta um pouco as pessoas de irem assim de forma inocente. Eu acho que um é a fantasia e o outro é a própria consciência de que aquilo se amarrou dentro dos processos dolorosos, né? Agora, nunca é tarde, né, para Nunca é começar, tarde. isso é muito Uhum. importante. Uhum. E também desenvolver a resiliência, né? Sim, sim. De, Porque no primeiro momento a pessoa pode sentir, não é gostoso sentir as limitações, né? exatamente, Não é prazeroso sentir, nossa, eu não consigo, né? Uhum, Eu não, né? Esse uhum. primeiro momento, mas esse não conseguir, ou essa limitação, já é um passo consciente, já é um Claro, avanço. Se você se dá conta daquilo, já é um grande avanço nesse trabalho, né, de claro. refinar a E respiração. também e também tem a questão que existem mudanças bioquímicas com a Uhum. respiração, Hum, né? Então, assim, é normal, claro, o corpo ele é feito para não falhar. Então, ele tem seus recursos próprios para ajustar questões que podem ser interpretadas como falha. Então, vamos dizer, começar a fornecer um pouco mais de oxigênio para o corpo hum. pode levar a condições como uma vasoconstrição encefálica, porque o corpo, o que é? Eu estou na altitude, me jogaram do avião, entendeu? Como é interpretado aquilo ali, é interpretado como ameaça, como uma falha dentro do contexto, como uma coisa diferente. Então, assim, náusea, dor de cabeça, Uhum. formigamento, essas sensações Hum. são normais do corpo se adaptando, É um mas nem todo detox, mundo é um é detox, um detox, é um nem detox todo puro. mundo pode achar isso exatamente gostoso, né? Então,
é preciso ir com cautela e ser guiado de uma maneira coerente para isso, né? Porque também existe hoje algumas, vamos dizer, parece um Grand Prix da... Sim, Ah, tem que chegar em tal lugar. sim, sim. É verdade, não, não. Esse de chegar, né? É, é aquela coisa, né? Que até, né? O clichê, né? You can do it. You can Isso. do it. Né? É isso, né? Não, e eu acho que não tem porquê, hoje em dia, como a gente já falou, com esse conhecimento todo difundido, com Hum, os estudos aprofundados, as pessoas se submeterem a violência para se trabalhar, sim, entendeu? Não precisa. Pode uhum, começar devagar, vai se descobrindo. Se deparou com um limite, vai ali pertinho do limite. Vai conhecendo onde é que está esse limite e daqui um pouco empurra ele um pouco para lá e continua ali perto para ir trabalhando isso de uma isso. forma sem choque, E sem procurar um rispidez. profissional que tem uma visão holística do corpo, né, Ah, Cláudia? é, Porque, com porque certeza. por exemplo, muito das pessoas, né, que tô falando já na minha experiência, e que são muitos anos também, mas muitas das pessoas que vêm no estado de um estresse basal de muitos anos, ou seja, não é aquele estresse momentâneo, é um estresse permanente, né? Sim. Aham. Acaba consumindo a bioeletricidade da área dos rins, né? Isso. E que Uhum. é essa área da, né, que a gente falou mesmo, né, toda essa Sim. parte da cintura, né, que você falou, e isso Isso. aí, na medicina chinesa, são meridianos, né, são pontos Uhum. acupunturais, né, e é muito interessante porque a pessoa que tem uma debilidade dessa área, ela provavelmente vai ter o diafragma mais solto, mais subido, como a Uhum. gente fala, né, em espanhol, mais Uhum. subido, né, ou seja, os rins, a bioeletricidade dos rins produzem uma âncora do pulmão. Uhum. Muito interessante isso que você Uhum. falou antes, né? Só que voltou agora isso que faz subir os líquidos, né? Esse retorno venoso, Uhum. né? E retorno da linfa, né? Até o tronco, né? O principal aqui, né? Uhum. Linfático, né? Uhum. Sem isso, sem essa âncora. Aí eu vou fazer só Uhum. imagina o diafragma, que é um músculo, né? Horizontal, né? Uhum. Uhum. Tridimensional, né? Ele está É um conectado na frente e globóbulo, né? atrás. Exatamente. Quando ele perde essa âncora bioenergética, Desaba. não é ao contrário, ele fica subido, Tua. ele só fica para Sim. cima. E a pessoa Isso. ele não, Isso. ele não tem a âncora que faz com que a respiração possa ser profunda, Claro. lenta e de boa qualidade, né? Então, no Uhum. momento que se. Por isso que eu falando no profissional que tem uma visão mais integral, global do corpo, vai Uhum. trabalhar talvez pernas, talvez Uhum. área sacral, talvez Uhum. para que essa mudança ocorra antes de começar a trabalhar com Uhum. entende? Agora que tu falou a palavra pernas, eu me lembrei de citar uma coisa que é muito importante que não está sendo, vamos dizer, considerada aí Uhum, quando as pessoas fazem seus treinamentos, principalmente exercícios aeróbicos, tá? Então, faz treinamento de corrida, faz planilha de corrida, faz uma prescrição baseada em frequência cardíaca e tal, barará, e para buscar mais intensidades e tal. O diafragma, ele tem uma sensibilidade, um metabolismo próprio, como eu falei, e se ele detectar, por exemplo, que ele está com menos oxigênio sendo fornecido para ele desencadeia um mecanismo que faz vasoconstrição de membros inferiores, ou seja, uhum. vai fadigar as pernas correndo loucamente, porque quem está mandando fazer isso é o diafragma, que está achando que vai ele ficar prejudicado, porque ele não pode ficar prejudicado, Olha que tá? ótimo. Então, Hum,
treinar o diafragma para que ele tenha uma maior resistência à fadiga dele próprio, vai deixar a periferia, os membros inferiores, com maior capacidade de oxigenação em intensidades elevadas. E então é muito importante, e hoje em dia tá bem mais na moda, né? As pessoas treinarem respiração atleta e tal, mas aqui no dia a dia das pessoas que a gente vê aí correndo pela rua, a gente não está vendo essa atenção, porque esse conhecimento já existe, mas ele ainda não está difundido, Hum. né? Que maravilha, né? Que maravilha esse corpo maravilhoso. É uma coisa, né? É sagrado, né? Mas é o sagrado sem esse misticismo, né? Não, Eu não. acho que a medicina, ela agora tá resgatando algo que ela se afastou, a medicina moderna, ela se afastou muito desse sagrado, Mas, né? sim. E agora Então, ela tá voltando ou está se abrindo para isso, ou alguns profissionais se estão abrindo para isso, né? Hum, é uma parcela dos profissionais que estão buscando mais e tal, né? sim, sim. Agora, tu falando dessa coisa sagrada, é muito importante que as pessoas saibam, tu mencionaste o sacro, né? A Hum, tradução de sacro é sagrado, né? sim, Então, sim, esse sim, osso com certeza, precisa ser considerado com certeza. também na respiração, também Sim. E dentro do contexto. a respiração nasal, eu viajo muito nisso na minha prática, e quando eu consigo Hum, fazer, né, no treinamento dos meus alunos, quando se faz essa conexão, porque o nariz, ele é um funil, né? sim. Esse afunilado, ele direciona a respiração até essa área sacral. Quando se abre Uhum, essas couraças, né? uhum. E a Sim. respiração se torna algo natural, via Uhum. nasal, a gente consegue ativar a área sacral. É uma coisa incrível. Inclusive, Aline, dentro do contexto do yoga, né, Uhum, as narinas elas têm um canal, cada uma delas, que terminam na área sacral do uhum, lado oposto, tá? uhum. Então, Sim, eles se ancoram lá. sim, sim. E a harmonia perfeita desses dois canais de energia, ou os fluxos perfeitos Uhum, desses dois canais de energia, eles permitem que um canal ainda central seja, uhum. vamos dizer, despertado para elevar a supraconsciência ou algo Sim. assim, né? Então, É. veja como as ciências milenárias elas Uhum. tinham um approach, né? Sim. Um Enfoque. caminho, Sim, sim. né? Muito importante nessa arrumação energética da pessoa e Sim, que hoje talvez tenha pouca luz ainda dentro do contexto do tratamento, principalmente emergencial, né? O tratamento sim, emergencial, o que claro. menos interessa é assim o que vai acontecer, né, Não, é que com o paciente. quando eu fiz meu último ano de universidade na Santa Casa, né, a última Uhum. residência que a gente faz o último ano como fisioterapeuta, né, eu me dei conta que o hospital é o último lugar que tu vai trabalhar a saúde, na realidade. Mas com certeza, Você vai com certeza. simplesmente lutar contra uma doença. Lugar de Isso. saúde não é dentro do hospital. Não é. Exatamente. É bem Não, antes. e até nesse sentido, assim, né? A saúde é quase que uma área, a saúde, vamos dizer assim, para promover o bem-estar, a longevidade, o bom funcionamento corporal, ela é quase uma área da educação, né? Ela, Exatamente. ela nem precisaria estar muito conectada com os conceitos médicos, porque Uhum. esses conceitos eles são muito mais aplicáveis à doença, né? À Sim, sim, patologia, sim. ao mau funcionamento, né? E, Então, e sabendo, né, Cláudia, como a qualidade respiratória muda a bioquímica do corpo, quantos medicamentos seriam desnecessários, né?
Então isso é uma coisa interessante aí. A gente falou de pressão arterial, né, Aline? Uhum, Então, um primeiro medicamento que é prescrito para as pessoas, uma primeira frente uhum, de medicamento prescrito para hipertensos é o diurético, né? sim, Então, se acredita uhum, que a pressão seja por excesso de volume do sim, sangue, né? Então, dá diurético para diminuir esse volume, diminuir a pressão. E isso efetivamente diminui valores de pressão, mas uhum. não mexe em mecanismo. O que Sim, sim, é mexe em o mecanismo, líquido intersticial, exatamente, o que está causando isso. a pressão, que é exatamente o que eu falei antes, né, triplo aquecedor, Aham. que é esse conjunto, esse mecanismo que faz com que se drene né, essa bomba, que é o diafragma, né, que conecta Isso com o sistema, que vai bombar e e vai fazer vai drenar os líquidos para, né, desbloquear a pressão um. arterial, exatamente. Isso, tá? Que vai fazer. Então, assim, se uma pessoa, vamos dizer, num estágio anterior à hipertensão, porque, claro, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, né? Hipertensão Claro. é um fator de risco cardiovascular principalmente para infarto e acidente vascular encefálico. Então, Uhum, hipertensão precisa ser tratada. claro. Mas se lá no estabelecimento da hipertensão se desse um foco de respiração, isso mexe em mecanismo, porque a partir dessa respiração lenta e profunda, modifica, como eu falei antes, a dispersão dos batimentos cardíacos em torno das faixas respiratórias. Então, imagina que é uma faixa respiratória assim, ó, curtinha, nem dá tempo do batimento respiratório se dispersar por ali. Agora, se ela é longa, aqui vai um, dois, três, e ali, né? Uhum, E isso modifica todo o sistema, né? uhum, E principalmente modifica a sensibilidade barorreflexa, que é um mecanismo de regulação da pressão, que uhum, cujo, vamos dizer assim, principais sensores são aí nos seios carotídeos, nas artérias carótidas, né? Que são receptores neurais nas paredes dos vasos que eles respondem a isso aqui, um estímulo mecânico. Então, o sangue com muita pressão aperta ali e ele, opa, vamos compensar, vamos compensar. Agora, se conseguir mexer no mecanismo e isso aqui conseguir ficar, não é tanta pressão assim, são limiares, ele vai jogando para cima ou para baixo. Então, mexer em mecanismo de controle da pressão arterial seria fundamental do que uhum. controlar valor de pressão, né? Claro, claro, claro. Numa condição ideal, tá? Sim, 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 claro. Então, só Necessitaria que toda uma reeducação, né? Uma escola da respiração, né? Breathing é isso, school, né? exatamente, né? Aí Né? vem. Pois é, pois é. A gente já falou tantas vezes nisso, por isso que eu estou falando É, aqui, né? sim, Em aham, educar realmente as pessoas, né? Ou trazer uhum, esse nosso conhecimento, né? Mas uhum. então tá. Uma outra coisa que a gente comentou, né, nas pautas que a gente ficou de falar é que não existe uma fórmula mágica, né? Existe metodologias, né? Isso. Que o trabalho é gradual, né? Isso é fundamental as pessoas entenderem, que Uhum, não precisa. Agora eu vou começar a trabalhar a respiração, eu vou ficar que nem a Aline e a Cláudia que ficam lá 1 hora e meia conversando. Não, todos os dias eu vou. Não, se tu começar 5 minutos por dia, se uhum, começar a fazer um relaxamento que vai te soltar o diafragma, naturalmente a respiração sai melhor. Se começar a fazer uma prática de respiração controlada, se entender os mecanismos, soltar, fazer exercício de mobilidade para soltar a coluna vertebral, soltar a caixa torácica, soltar esses elementos, vai melhorar a respiração. E que isso tudo é uma construção, não é algo assim, não, eu quero chegar lá. Não, mas tu precisa ter a base da construção precisa ser consolidada. Não pode chegar lá em cima sem ter aqui embaixo
assentado, onde é que isso está em cima? E onde é que isso está em cima é da consciência, vamos dizer, conjunto músculo-articular já trabalhadinho um pouco, né? E da sensibilidade, do controle gradual. Não existe mágica. Não. Chegar zero A a cem. consistência, né? Mas a pessoa tem que simplesmente, Uhum. como eu falo, vale mais 5, 10 minutinhos por dia do que uma vez por semana. Se Ah, for sim, nervoso, e aprende a por questão da repetição. disciplina. A É questão isso da aí. disciplina, né? Como escovar os dentes. Agora eu vou fazer minha respiração. Ah, eu vou fazer antes de dormir, eu vou fazer de manhã cedo, eu vou... Isso é cada um vai Sim. adequar conforme as suas preferências. Mas precisa ser algo assim, agora eu vou começar. Eu prefiro E não chamar de dedicação, não disciplina. é, Meu tempo de é, dedicação, né? pode ser a dedicação, né? Mas é algo para ser feito regularmente, né? Não Sim, é sim, algo sim. para Exatamente. domingo mal, vou ali trabalhar minha respiração, pode até ter um efeito, mas não tem o caráter de construção, né? Exatamente, exatamente. Então é Uhum. isso. Ficou um prazer falar, né? O nosso papo, né? Ah, eu Sempre é um poderia prazer, né? falar só Claro, sobre o cardio breath. Então, o claro, meu claro. trabalho de respiração está sintetizado num aplicativo de respiração para melhora do rendimento cardiovascular e do desempenho físico e mental. Então, ele tem várias funcionalidades, ele avalia a respiração, ele é gamificado para você poder melhorar, ter uma companhia nessa jornada. E o endereço para encontrá-lo, ele está disponível nas lojas Google Play e App Store, é o Cardio Breath. Hum. Breath, para quem não conhece, é Breath. E também no site www.cardiobreath.com e o aplicativo, por enquanto, apenas em português. Ótimo. Eu vou, na hora, quando eu publicar o vídeo, eu vou colocar isso também. Ah, tá bom. E isso é um Aham. prazer, então. Os que já sabem como isso que vai estar nas minhas redes sociais, também é só olhar como é que eu trabalho, né? Isso, sempre trocando muito com a minha colega e amiga querida Cláudia, inspiração sempre em nossas conversas, né? Ah, E a gente vai aprendendo uma com a outra, né? Também no decorrer dos anos, para e também vamos. passar para os outros, né? O que a gente já, né? Até onde a gente já chegou. E vários trabalhos juntos, né, É Aline? Para a verdade, gente. exatamente, Tem colaborando várias aí. coisas vindo por aí. A gente Exatamente, nem vai falar exatamente. disso agora, né? A E, gente tem assunto aí para falar mais uma dúzia de vezes sobre respiração com e depois a certeza. gente muda de assunto. Exatamente, com certeza. Então, um prazer e bom dia, boa noite, boa tarde. A gente se fala. Ah, tá bom. Tchau, obrigada. Obrigada, eu que agradeço.